O torcedor rubro-negro acordou com aquele gosto amargo que insiste em ficar depois de um clássico, ainda mais quando ele é decidido dentro do Barradão e com um roteiro que ninguém esperava. A derrota no clássico mexeu com o ambiente, levantou questionamentos e abriu espaço para debates que vão muito além do placar apertado. Não foi apenas um jogo perdido, foi uma atuação que gerou incômodo, principalmente pela sensação de que o adversário conseguiu administrar a partida mesmo utilizando uma formação alternativa. Esse tipo de resultado pesa, cria pressão e faz com que cada detalhe passe a ser analisado com lupa pela torcida, pela comissão técnica e pelos próprios jogadores, que sabem o tamanho da cobrança que existe quando se veste essa camisa. E no meio desse cenário já tenso, um personagem conhecido reaparece e reacende uma novela que parece não ter fim. A presença de Marinho no Barradão não passou despercebida em nenhum segundo. O jogador esteve no meio da torcida, viveu o jogo como torcedor e isso, por si só, já foi suficiente para movimentar as redes, os grupos de conversa e as arquibancadas virtuais do Vitória. A simples imagem dele no estádio foi interpretada de várias formas, desde um gesto inocente de quem tem carinho pelo clube até um possível sinal de algo maior que poderia estar sendo construído nos bastidores. Quando um atleta com história no clube aparece nesse contexto, é impossível evitar a especulação. O próprio Marinho tratou de se posicionar e tentou esfriar qualquer tipo de expectativa mais exagerada. Segundo ele, a ida ao estádio foi um desejo pessoal, algo que ele sempre quis viver desde que deixou o clube, a experiência de assistir ao Vitória como torcedor comum, no meio da torcida, sentindo a energia que só quem está ali entende. Ele reforçou que não se tratava de negociação, nem de conversa sobre retorno, mas sim de uma vivência emocional, ligada à memória e à relação construída com o clube ao longo da carreira. Ainda assim, para o torcedor, esse tipo de explicação nem sempre encerra o assunto, muito pelo contrário, costuma alimentar ainda mais as discussões. A reação da torcida foi dividida, como quase tudo no futebol. Existe aquele grupo que vê em Marinho um nome capaz de agregar experiência, identificação e liderança, alguém que poderia ajudar dentro e fora de campo num momento delicado da temporada. Por outro lado, há quem já esteja cansado desse assunto, que entende que o clube precisa olhar para frente, investir em novos nomes e parar de viver de lembranças. Esse embate de opiniões mostra como o tema ainda é sensível e como a figura de Marinho segue sendo um gatilho emocional forte para o torcedor rubro-negro. Dentro do clube, a postura é mais cautelosa, pelo menos publicamente. Jair Ventura deixou claro respeito pela história do jogador, reconheceu a identificação dele com o Vitória e destacou a carreira construída ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, o treinador foi firme ao afirmar que não se sente confortável para falar sobre possíveis contratações, principalmente de atletas que não têm vínculo com o clube. Ele deixou evidente a preocupação em preservar o grupo atual, evitar ciúmes e manter o foco em quem está trabalhando diariamente. Essa fala revela muito sobre o momento do elenco, que é numeroso, passa por ajustes e precisa de estabilidade emocional para reagir dentro de campo. Enquanto essa novela segue sem um capítulo definitivo, o Vitória se movimenta no mercado e começa a anunciar novidades. O atacante Pedro Henrique já esteve no Barradão e a expectativa é de que a oficialização aconteça muito em breve. Trata-se de um jogador que chega para suprir uma carência clara no elenco, especialmente após a lesão grave sofrida por Renzo Lopes, que ficará afastado por um período longo. A contratação gera curiosidade e também desconfiança, principalmente por vir de um mercado pouco acompanhado pelo torcedor brasileiro, o que naturalmente aumenta o nível de cobrança desde o primeiro momento. Pedro Henrique chega com o rótulo de centroavante, alguém que vai disputar espaço e oferecer uma alternativa ao ataque. Não é uma contratação cercada de status, mas sim de necessidade, e isso muda completamente a forma como ela é avaliada. O torcedor sabe que não se trata de um nome midiático, e sim de uma aposta, alguém que precisará responder rapidamente dentro de campo para ganhar confiança. A expectativa inicial é que ele chegue como opção, brigando por minutos e mostrando o serviço aos poucos, algo que faz sentido dentro do contexto atual do elenco. Esse movimento no mercado reacende uma discussão importante sobre o perfil das contratações do Vitória. Buscar jogadores em mercados alternativos pode ser uma estratégia interessante financeiramente, mas também carrega riscos esportivos. A adaptação, o ritmo de jogo e o nível de competitividade são fatores que pesam,
principalmente quando o clube vive um momento de pressão e precisa de respostas rápidas. Cada contratação passa a ser analisada não apenas pelo que pode render no futuro, mas pelo impacto imediato que pode gerar. Além das questões ofensivas, o setor defensivo também virou motivo de preocupação. O zagueiro Edu sofreu uma lesão séria na coxa e já ficou de fora do clássico, sendo também ausência confirmada para o próximo compromisso. O clube não divulgou detalhes sobre o grau da lesão nem o tempo de recuperação, o que aumenta a apreensão. Edu é um jogador importante dentro do sistema defensivo, e sua ausência exige ajustes, seja com mudanças de posicionamento ou com a entrada de alternativas que ainda buscam afirmação. Lesões musculares sempre geram incerteza, ainda mais quando se tornam recorrentes. No caso de Edu, o histórico recente acende um alerta, porque o Vitória não pode se dar ao luxo de perder um zagueiro titular com frequência. A comissão técnica terá que lidar com essa situação com cuidado, equilibrando a necessidade de recuperação total do atleta com a urgência por resultados. Cada jogo sem ele é um teste para a solidez defensiva da equipe. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o próximo desafio já começa a ocupar espaço na cabeça do torcedor. O confronto que vem pela frente exige reflexão, ajustes e decisões importantes. A derrota no clássico deixou lições claras, e agora cabe à comissão técnica entender o que precisa ser modificado, seja na postura, na escalação ou na estratégia. A torcida, como sempre, participa ativamente desse debate, apontando mudanças, cobrando desempenho e demonstrando que, mesmo nos momentos difíceis, segue atenta e exigente. Esse é o cenário que se desenha para o Vitória, um clube que vive dias intensos, cheios de questionamentos, expectativas e decisões que podem influenciar diretamente o rumo da temporada. Entre derrotas dolorosas, possíveis retornos emblemáticos, novas contratações e desfalques importantes, o ambiente segue em ebulição, refletindo exatamente o que é o futebol quando se mistura paixão, cobrança e eterna esperança de dias melhores vestindo vermelho e preto. O debate em torno do Vitória ganha ainda mais força quando se olha para dentro de campo e se tenta entender como o time pode reagir depois de um clássico que deixou marcas. Não é apenas uma questão de resultado, mas de comportamento coletivo, de escolhas feitas durante a partida e da leitura que a comissão técnica faz do elenco disponível. O torcedor percebe quando algo não encaixa e sente quando o time parece travado, sem confiança para propor o jogo, mesmo atuando em casa. Esse tipo de percepção alimenta discussões que seguem por dias e que colocam pressão em cada decisão tomada a partir de agora. A montagem do time passa a ser assunto central, principalmente diante das ausências confirmadas e das dúvidas que surgem naturalmente. Com a lesão de Edu, a defesa precisa ser reorganizada, e isso pode alterar toda a dinâmica do sistema defensivo. Um zagueiro não impacta apenas a última linha, mas influencia a saída de bola, o posicionamento dos laterais e até a forma como o meio de campo se comporta. A escolha do substituto não é simples, porque envolve confiança, ritmo de jogo e capacidade de lidar com momentos de pressão, algo que o Vitória certamente enfrentará nos próximos compromissos. No meio de campo, as cobranças também aumentam. A torcida quer ver intensidade, aproximação entre os setores e mais criatividade para furar defesas fechadas. O clássico deixou a sensação de que faltou agressividade ofensiva em determinados momentos, e isso levanta questionamentos sobre a forma como o time vem sendo armado. Ajustes táticos podem ser necessários, mas também existe expectativa por mudanças pontuais na escalação, dando oportunidade a quem demonstra mais energia e personalidade nos treinos e nos poucos minutos em campo. Um nome que sempre aparece nesse tipo de discussão é Mateuzinho. Para muitos torcedores, ele não pode ser reserva em hipótese alguma. A visão é de que se trata de um jogador capaz de dar dinâmica ao meio, acelerar transições e oferecer algo diferente em termos de criação. Deixar um atleta com esse perfil fora do time titular soa, para parte da torcida, como desperdício de potencial, especialmente num momento em que o Vitória precisa se reinventar dentro das partidas e apresentar soluções mais rápidas. Enquanto essas análises tomam conta do ambiente, o elenco segue sendo observado de perto. Cada treino, cada movimentação e cada escolha passam a ser interpretados como sinais do que está por vir. A chegada de Pedro Henrique também entra nesse contexto, porque um novo atacante altera a hierarquia do setor ofensivo e cria novas possibilidades.
Mesmo que ele não chegue com status de titular absoluto, a simples presença já aumenta a concorrência e obriga os demais a elevarem o nível de entrega e desempenho. A adaptação do atacante será um ponto-chave. O futebol brasileiro exige intensidade, contato físico e leitura rápida de jogo, algo que nem sempre é simples para quem vem de fora. A torcida sabe disso, mas também cobra respostas, mesmo que iniciais. Um bom início pode mudar completamente a percepção sobre a contratação, enquanto dificuldades prolongadas tendem a gerar críticas mais pesadas. É o preço de vestir a camisa do Vitória, um clube que carrega uma torcida exigente e apaixonada. Paralelamente a isso, a sombra do assunto Marinho continua rondando o noticiário e as conversas entre torcedores. Mesmo com as declarações deixando claro que não há negociação em andamento, o tema insiste em voltar à tona, especialmente quando o time demonstra carências ofensivas. A comparação é inevitável e, para muitos, injusta com quem está no elenco, mas faz parte do ambiente do futebol. Cabe à comissão técnica blindar o grupo e manter o foco no trabalho diário, evitando que esse ruído externo atrapalhe o rendimento. O momento também exige maturidade emocional do elenco. Derrotas em clássicos costumam abalar a confiança, e a resposta precisa vir rapidamente, tanto em atitude quanto em resultado. A forma como o Vitória entra em campo no próximo desafio dirá muito sobre a capacidade do grupo de absorver críticas e transformá-las em combustível. Um time que reage demonstra força mental, enquanto uma equipe que sente o golpe pode entrar num ciclo perigoso de insegurança. Outro ponto que não pode ser ignorado é a relação com a torcida. Mesmo insatisfeita, ela segue presente, acompanhando, cobrando e opinando. Essa participação ativa é uma marca do clube e pode ser um diferencial quando bem canalizada. Jogar no Barradão costuma ser um fator positivo quando o time corresponde, mas se transforma em pressão quando o desempenho não agrada. Saber lidar com isso é parte do desafio de quem veste a camisa rubro-negra. O calendário segue apertado e não há muito tempo para lamentações. Cada jogo passa a ser decisivo para ajustar rota, ganhar confiança e mostrar evolução. A comissão técnica sabe que precisa encontrar respostas rápidas, equilibrando prudência e ousadia. Mexer demais pode desorganizar, mas insistir em algo que não funciona também cobra seu preço. Esse equilíbrio fino é o que separa momentos de crise de períodos de recuperação. Nos bastidores, a diretoria observa atentamente o ambiente. Contratações, ajustes internos e decisões estratégicas passam a ser avaliadas com ainda mais cuidado. O objetivo é evitar que um momento negativo se prolongue e comprometa a temporada. O Vitória já mostrou em outros momentos que é capaz de se reerguer, mas para isso precisa alinhar discurso, planejamento e desempenho dentro de campo. Tudo isso faz com que o torcedor viva dias de expectativa e ansiedade. Cada notícia, cada informação e cada treino aberto viram motivo de análise. A sensação é de que o clube está num ponto de virada, em que pequenas decisões podem gerar grandes impactos. O desafio agora é transformar a frustração recente em aprendizado, ajustar o que for necessário e seguir em frente com a convicção de que ainda há muito campeonato pela frente e muitas oportunidades para o Vitória mostrar sua força. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol baiano acordou em estado de alerta após ganhar força nos bastidores um rumor que parecia impensável até pouco tempo atrás. Circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado da bola a informação de que Nasser Al-Khelaifi, poderoso presidente do PSG e um dos nomes mais influentes do futebol mundial, teria dado passos concretos para assumir o controle do Vitória. Nada foi anunciado oficialmente, mas o burburinho cresce a cada hora, alimentado por conversas reservadas e movimentos discretos que não passam despercebidos. Segundo relatos que circulam nos corredores do clube, a possível chegada do dirigente qatariano viria acompanhada de uma promessa ousada, um orçamento superior ao do Bahia City, referência recente de investimento e estrutura no futebol nordestino. A simples menção dessa possibilidade já provoca impacto imediato no cenário local, mexendo com expectativas da torcida rubro-negra e causando inquietação entre rivais. A ideia de ver o Vitória inserido em uma rede internacional de investimentos, com acesso a métodos modernos de gestão,
tecnologia e mercado global, soa como uma ruptura com o passado recente de dificuldades financeiras e instabilidade esportiva. Fontes próximas às negociações especulam que o interesse estaria ligado ao potencial de crescimento da marca Vitória, à força popular do clube e à vitrine que o futebol brasileiro oferece para a formação e valorização de atletas. O projeto, ainda envolto em sigilo, teria como base uma reestruturação profunda, com investimento pesado em infraestrutura, categorias de base e contratações estratégicas, sem o imediatismo típico de aventuras passageiras. Enquanto nada é confirmado, a notícia corre solta e divide opiniões. Há quem trate tudo com cautela, lembrando que o futebol já viu promessas grandiosas virarem fumaça. Outros, porém, se permitem sonhar alto, imaginando um novo capítulo para o Vitória, capaz de recolocar o clube em patamar competitivo nacional e até internacional. Verdade ou não, o rumor já cumpriu seu papel, colocou o Vitória no centro das atenções e fez o torcedor voltar a acreditar que algo grande pode estar sendo desenhado longe dos holofotes. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.